Comemoramos o Natal, né? Agora há poucos dias, na terça-feira. E você sabe o significado do Natal, né? O Natal é uma data que tem muito significado. Não é, o importante não é você saber se Jesus nasceu dia 25 de dezembro ou não nasceu, isso não importa. O que importa é que essa data tem um significado. Quando Jesus nasceu lá em Belém, toda a aristocracia religiosa estava reunida em Jerusalém. Enquanto isso, quem procurou e encontrou o menino na manjedoura foi os magos do Oriente, que eram pessoas de outras religiões, que foram impulsionados por um astro luminoso, mas algo ardia no coração deles e eles encontraram um menino Jesus em Belém. Os pastores que pastoreavam no campo também foram encontrar o menino. Esses magos que vieram do Oriente, eles representavam outras religiões. Até eles reconheceram a figura de Jesus, né? A figura daquele menino que tinha nascido. Enquanto isso, o povo de Israel não conheceu a Jesus. Então, Natal é apenas um dia, mas o significado dele está para além desse dia. Então você tem que encontrar esse significado. O significado do Natal é o significado do nascimento de Jesus em você. E de que Jesus nasce no nosso interior. E o que é Jesus? O que é o Evangelho? É uma nova consciência nascendo dentro do nosso interior. Isso é importante você saber em relação ao Natal. Eu gostaria de agora ler com vocês aqui, onde quer que você esteja, você abra sua Bíblia aí no livro de João, no capítulo 3, Evangelho de João, no capítulo 3, que é o quarto livro aí do Novo Testamento. Se você não tiver uma Bíblia, você tem o celular. Se você não tiver a Bíblia, você pode apenas digitar João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3 aí no Google, já vai direto lá para o texto. Aí tem várias versões, versão católica, versão evangélica, várias traduções do Evangelho. E aí você pode ler e acompanhar comigo. Mas se você não tem nada disso, você pode ouvir, mas o importante não é a leitura, é que você fique atento, né, para o despertar da consciência no Evangelho de tudo que eu vou falar em relação a esse texto aqui, do Evangelho de João, capítulo 3. Vamos lá? João 3:1. O título aqui na minha Bíblia é Nicodemos visita Jesus. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um religioso do templo, era um mestre do templo. Ele era um mestre que frequentava o templo, era cumpridor das doutrinas judaicas. E aqui o texto descreve um pouco sobre ele. E diz assim: havia entre os fariseus é uma classe religiosa da época de Jesus. Lá tinha os fariseus, tinha os saduceus, tinha os essênios, tinha os zelotes, enfim. E eram classes religiosas e políticas da época. Os fariseus eram os mais fervorosos, os saduceus eram a classe dos sacerdotes, os essênios era a classe se fosse nós dizer hoje quem são os essênios, seriam os desigrejados, os que não pertencem a igreja nenhuma, mas acreditam em alguma coisa. E os zelotes seria a esquerda radical, né, da época de Jesus. Mas enfim, só para você se situar, isso aqui não é uma aula de teologia, mas para você se situar, o importante é você saber disso. Então, Nicodemos era fariseu, um dos principais dos judeus. E esse Nicodemos era um homem equilibrado, de certa forma. Mas você vai ver como ele era ingênuo, a ingenuidade de Nicodemos, durante esse texto aqui. E
E continua o texto dizendo: este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Olha como ele identificava Jesus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, porque Jesus ressuscitava morto, Jesus curava os enfermos, Jesus trazia uma nova doutrina, Jesus trazia uma doutrina diferente daquilo que era falado no templo. Daquilo que os fariseus, aquelas classes, eles professavam. Na verdade, aquelas classes religiosas, eles esperavam o Messias, mas quando o Messias veio, Jesus veio, eles não perceberam que era o Messias, por causa da sua doutrina. E eles identificavam que Jesus era alguém que pregava com autoridade. É diferente. Alguém que prega como tendo autoridade. E ele, Nicodemos, foi de noite ter com Jesus e disse: sabemos que tu és mestre em Israel, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Isso é de Deus o que está fazendo. A isto respondeu Jesus. Jesus começa a ensinar a Nicodemos. E ele diz assim: em verdade, te digo. Sempre quando Jesus fala em verdade te digo, é porque existem verdades e verdades. O próprio Jesus disse a respeito de si mesmo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é um caminho que conduz a uma verdade e conduz a uma vida. E ele disse: em verdade te digo, Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Para isso você tem que entender o significado do nascer. Quando uma pessoa nasce, ela não nasce sabendo tudo. Ela não nasce sabendo todas as coisas. Ela nasce pequeno, e ela começa a se desenvolver, e ela começa a aprender, e ela começa a perceber todas as coisas. Tudo à sua volta. E começa a ter, a cada processo na sua vida, ele começa a desenvolver percepções. Começa a desenvolver essas percepções. E Jesus disse: se alguém não nascer de novo, por quê? Por que nascer de novo? Porque o homem já nasceu. Nós já nascemos. Nós pensamos. Já dizia o filósofo, né? Se penso, eu logo existo. Eu existo se eu penso. Se alguém não nascer de novo, não pode ter essa percepção do reino, porque o nascer natural já aconteceu. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. E Nicodemos, que era um dos principais entre os judeus, da sua classe religiosa, ele perguntou: como pode nascer de novo um homem sendo velho? Parece uma pergunta de alguém que não compreendeu realmente. Como pode nascer de novo um homem sendo velho? Porventura pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Agora Jesus aprofunda mais o entendimento de Nicodemos, dizendo: Nicodemos, eu te digo, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus certa vez disse assim, quando ele foi perguntado a respeito de quando viria o reino de Deus. E Jesus respondeu para os fariseus, isso está lá em Lucas capítulo 17, versículo 20, se eu não me engano. O reino de Deus, escute bem, o reino de Deus não vem com aparência visível. Olha que interessante.
O reino de Deus não vem com aparência visível. E nem dirão, está aqui, ou está ali, ou está lá. Gente, foi Jesus que falou isso, e está escrito no texto. Eu vou ler o texto para vocês aqui. Lucas, capítulo 17. Versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu. Simples assim, você lê a Bíblia simples assim, sem grandes revelações. Sem procurar grandes revelações, porque é só você pontuar, ler vírgula, ponto, e você vai entender o que está sendo escrito. Interrogado Jesus pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Não é aparência que o olho vê. Ah, não, o reino de Deus está ali naquele lugar. O reino de Deus está lá naquele lugar. Agora Jesus aqui no texto ele vai dizer onde está o reino de Deus. O reino de Deus não vem com aparência visível. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Onde está o reino de Deus? Eu pergunto para você agora. O texto está aqui. Se te ensinar outra coisa, eu não sei. O reino de Deus está aqui, dentro de você. E o primeiro passo para você perceber, ter percepções do reino de Deus, é você nascer de novo. Simples assim. Nascer de novo é nascer da percepção. A sua percepção tem que mudar. Por isso que muitas pessoas dizem que nasceram de novo porque pertencem a um grupo religioso ou pertencem a uma religião, sendo que nascer de novo tem a ver com percepções. Porque de nada adianta você pertencer a um grupo religioso se a tua percepção não mudou. Por isso que nós vemos as aberrações da religião em toda a nossa nação, em todo o mundo. Pessoas que professam ser religiosos, sendo que a própria Bíblia diz que a verdadeira religião é acudir os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. E muitos estão enriquecendo e não estão acudindo ninguém. O reino de Deus tem a ver com percepções. Por isso que Nicodemos não tinha essa percepção. Como é que eu posso nascer sendo velho? Jesus disse, em verdade te digo, Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar nesse reino que não tem aparência visível. É um reino dentro de você. É um reino de percepções. Quando eu falo a respeito do Evangelho, seja numa conversa informal, ou seja aqui com vocês, ou seja nas reuniões que eu tenho ali na minha casa, você tem que abrir o seu espírito para as percepções. Porque o homem é um ser tridimensional, ele possui espírito, ele possui alma, ele possui corpo. O corpo, a parte que tem comunicação com o mundo físico, a sua alma que tem a comunicação consigo mesmo, e o seu espírito que tem a comunicação com o reino espiritual. Espírito, alma e corpo. Tridimensional. 3 partes. Nascer de novo é nascer uma percepção em você a respeito do reino. Por isso que essas percepções podem nascer em qualquer pessoa que comece a praticar o Evangelho, mesmo que não o conheça. Ou você acha, ou nós podemos ter a presunção, nós que somos cristãos, nós que habitamos num país predominantemente cristão,
Você acha que nós temos a presunção de achar que Deus não pode se revelar a uma pessoa que não seja cristã? Deus se revela no interior do homem, aquele que descobre a percepção a respeito de Deus dentro de si. É um homem que começa a trilhar um caminho de uma boa nova, do Evangelho, um caminho de percepções para a vida. Em verdade vos digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne, a percepção natural, vocês nasceram, fomos feitos carne, fomos feitos alma vivente. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando nós nascemos de novo, nós nascemos da percepção do Espírito. Da percepção do Espírito. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires, Nicodemos, de eu te dizer, importa que você nasça de novo. Então você que está me ouvindo, você precisa ter essa percepção. Nós não somos presunçosos de que Deus não pode se revelar a qualquer pessoa. E essa pessoa mudar a sua percepção. Sabe por quê? Olha o próximo versículo que diz aqui: o vento sopra onde quer. O vento sopra onde quer. Você ouve a voz do vento, você ouve o barulho do vento. Ninguém sabe de onde vem o vento, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aquele que é nascido do Espírito é aquele que o vento do Espírito vem e muda dentro da pessoa as percepções. Esse vento pode soprar em qualquer lugar, porque o reino de Deus não é um reino em que é aqui ou ali. O vento sopra onde quer. O vento sopra onde quer. Eu creio que o vento do Espírito está soprando nessa cidade de Cruz Alta. Está soprando em cada lugar desse planeta. O vento de Deus está soprando e está renovando percepções e está trazendo percepções para pessoas que podem nascer do Espírito, nascer da percepção da Boa Nova, nascer da percepção do Evangelho. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos. Nesse ponto, Nicodemos já estava assustado com a coisa, que estava levando uma coça ali naquela conversa. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Ele estava apavorado. Ele não tinha noção do que estava acontecendo. Ele não tinha noção daquilo que Jesus estava ensinando. Era tudo muito novo. Era tudo muito difícil de perceber. Mas eu estou dizendo para vocês, gente. Eu estou dizendo para vocês. Quando a gente abre o nosso espírito para a Boa Nova, muita coisa muda. Muita coisa muda. E aí Jesus disse assim: Nicodemos, tu és mestre em Israel e você não compreende essas coisas? Quantos mestres nós conhecemos? Quantos mestres nos doutrinaram? Quantos mestres nos ensinaram muitas coisas? E quantas dessas coisas mudaram nossas percepções? Faça essa análise. O que isso mudou você? E é o que está acontecendo aqui com Nicodemos. E Jesus disse assim: em verdade te digo novamente. Tem 3 coisas que eu gosto de repetir que Jesus disse. E sempre aquilo ali mudava tudo a seguir. E você pode aprender isso comigo hoje. Ó. Jesus dizia: em verdade te digo. Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, porque tem gente que tem ouvido, mas não ouve. Muita gente está ouvindo o que eu estou falando, mas não está ouvindo. Não é surdo. Ele não tem ouvido.
para ouvir a mensagem do Evangelho. E outra coisa que Jesus disse, que realmente mudava tudo a seguir, ele dizia: na vossa lei está escrito, mas eu, porém, vos digo. Jesus cumpriu a lei e ele trouxe a doutrina do Evangelho. Ele trouxe o nascer do Evangelho, o nascer das percepções do Evangelho. E ele diz aqui: Nicodemos, em verdade te digo, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. A gente sempre quer comprovar. Você testifica o que você sabe, você testifica o que você vê. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Olha, Nicodemos, em se tratando de coisas terrenas, você não crê? Como você vai crer se eu falar das coisas celestiais? O que Jesus estava dizendo com isso? Eu estou mostrando de uma forma simples para você, Nicodemos, como uma criança nasce, como uma criança é gerada, e como uma criança é instruída, e como uma criança cresce no aprendizado e no entendimento e na mudança de mente durante a vida a partir da doutrinação que ela recebe. Como que eu vou falar para ti, Nicodemos, de coisas maiores, de percepções maiores, as percepções que mudam realmente a vida, se você não nascer de novo, se você não despertar para essa doutrina? Como, Nicodemos, vai acontecer isso? Porque nascer de novo é o que faz você aprender as percepções de Deus. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você precisa nascer de novo. Jesus segue aqui doutrinando a Nicodemos, dizendo: ora, Nicodemos, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou, do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, que modo foi esse? Houve uma praga no deserto quando o povo de Israel estava no deserto. O povo era picado por essas serpentes abrasadoras e o povo estava morrendo. E Deus mandou a Moisés que levantasse uma serpente para que todo aquele que olhasse para aquela serpente, para todo aquele que olhasse para a serpente fosse curado. E eles olhavam para a serpente e eram curados. A Bíblia diz que Jesus, ele se fez maldição em nosso lugar. Porque a serpente, se você olhar a partir de toda a Bíblia, a serpente ali no Éden representava Satanás. Jesus se tornou maldito, ele não se tornou Satanás, mas se tornou maldito, ele levou na cruz consigo as nossas maldições, os nossos pecados, as nossas mazelas, as nossas dores, as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então ali ele foi levantada aquela serpente como algo simbólico, como um tipo de Jesus pendurado na cruz. Assim, do mesmo modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê na doutrina de Jesus tem a vida. Porque Jesus é a verdadeira luz que ilumina todo homem. E ele diz mais: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E o que é vida eterna? Você sabia que a vida eterna é agora? E depois também haverá a vida eterna.
Mas aquele que recebe a vida eterna, agora ele desfruta da vida eterna dentro dele, porque mudou algo dentro dele. A sua percepção muda, ele nasceu de novo, ele começa a mudar a sua maneira de ser. A vida eterna, você não tem mais o medo da morte. A morte não te atinge mais, porque a morte foi vencida na cruz. Na cruz a morte morreu. Por que que a morte morreu na cruz? Porque ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Todo aquele que nele crê não perece, mas tem vida. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Você não é julgado por Jesus. Mas Jesus veio para te salvar. Jesus veio para salvar a humanidade. Jesus veio para salvar a todos. Porque quem crê nele não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é esse. Qual é o julgamento? O julgamento é esse: que a luz veio ao mundo. João, no capítulo 1, diz que Jesus é a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem, sem discriminação. É tanto aqueles que creem e os que não creem, os que estão aqui e os que estão lá, os que estão em todo o mundo, mas aqueles que têm a percepção dessa luz e recebem essa luz de entendimento dentro deles, essa luz, essa percepção de Deus através do Evangelho de Jesus Cristo. E o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha só o final desse texto. Olha só isso. Eles amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E olha só, olha o que ele diz. Pois todo aquele que pratica o mal, ele aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras, a fim de que as suas obras não sejam reveladas, porque onde há luz, treva é dissipada, onde há luz, tudo vem às claras. Porque quem pratica a verdade, quem pratica o que é bom, quem pratica as boas obras, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Por quê? Porque são feitas em Deus. Isso é o Evangelho, não tem outro. O Evangelho é percepção de mente. O Evangelho é um novo nascimento. É você nascer da água e do Espírito. Da água é fácil, você já nasceu. Você já vive. Você é carne. Você é alma pura. Você precisa nascer do Espírito. Nascer da percepção do Evangelho. Quando que eu vou ter essa percepção? Quando você começa a perceber a mudança que o Evangelho vem trazendo, à medida que você vai crescendo, à medida que você vai aprendendo, à medida que você vai caminhando, à medida que você vai mudando as suas atitudes, as suas ações, à medida que você vai mudando as suas percepções a respeito de tudo. Mude suas percepções, mude sua mente, mude sua consciência, mude a sua maneira de pensar. Mude sempre. Amém, amados?